você pensa que possa estar acontecendo por trás da cortina, a luz que escapa pelas frestas, a sugestão de um segredo, de algo que está para acontecer. Você sente a emoção de um voyeur prestes a assistir a uma performance. Aparente ser um objeto se desejo. Crie triângulos. É raro as pessoas se sentirem atraídas por alguém que os outros evitam ou desprezam, elas se reúnem em torno de quem já despertou o interesse. Queremos o que os outros querem. Para atrair suas vítimas para mais perto e fazê-las desejar ardentemente possuir você, é preciso criar uma aura de objeto de desejo de ser querido e cortejado por muitos. Para elas, será uma questão de vaidade ser o objeto preferido das suas atenções, fazê-lo afastar-se de uma multidão de admiradores. Cria a ilusão de popularidade cercando-se de membros do sexo oposto, amigos, exemplo amantes, pretendentes atuais. Crie triângulos que estimulem a rivalidade e aumente seu próprio valor. Construa uma reputação que possa precedê-lo. Se tantos sucumbiram aos seus encantos, deve haver um motivo. Chaves para a sedução. Na maioria das vezes, preferimos uma coisa a outra, porque ela é o que nossos amigos já preferem, ou porque esse objeto tem nítido significado social. Adultos, quando têm fome, são exatamente como crianças ao buscarem o alimento que os outros estão comendo. Nos seus casos de amor, eles buscam o homem, ou a mulher a quem os outros acham atraente, e abandonam os que não são procurados. Quando dizemos que um homem ou uma mulher são desejáveis, o que estamos falando na verdade, é que outras pessoas os desejam. Não é que tenham alguma qualidade especial, mas sim que estão de acordo com um modelo atualmente em moda. Serge Moscovici. Somos criaturas sociais, e imensamente influenciadas pelos gostos e desejos dos outros. Imagine uma grande reunião social. Você vê um homem sozinho, com quem ninguém fala e, que vai de um lado para o outro sem companhia. Não existe nele uma espécie de isolamento já esperado? Por que está sozinho? Porque o evitam. Deve haver uma razão. Enquanto alguém não sentir pena desse homem, e começar a conversar com ele, vai parecer que ele é indesejado e indesejável. Mas ali, num outro canto da sala, está uma mulher cercada de gente. As pessoas acham graça no que ela diz, e, ao rirem, outras mais se juntam ao grupo, atraídas por essa alegria. Quando ela muda de lugar, as pessoas vão atrás. O rosto dela brilha de atenção. Tem de haver um motivo. Em ambos os casos, é claro, não precisa na verdade haver motivo algum. O homem negligenciado pode ter qualidades bastante encantadoras, supondo que um dia você converse com ele, mas provavelmente você não fará isso. A desejabilidade é uma ilusão social. Sua origem está menos no que você diz ou faz, ou em qualquer tipo de ostentação ou autopropaganda, do que na sensação de que outras pessoas desejam você. Para transformar o interesse do seu alvo em algo mais profundo, em desejo, você deve fazer com que o vejam como alguém que os outros tratam com carinho e cobiçam. Faça as pessoas competirem por sua atenção, faça com que elas vejam você como alguém que todos querem. A aura da desejabilidade envolverá você. Em seu benefício, será de grande proveito distrair a dama que deseja conquistar com um relato do número de mulheres apaixonadas por você, e das propostas decididas que elas lhe fizeram, pois isso não só prova que você é um grande favorito entre as damas, e um homem honrado, mas a convencerá de que poderá ter a honra de ser acrescentada à mesma lista, e de ser igualmente elogiada na presença de outras mulheres amigas suas. Isso a deixará extremamente encantada, e você não precisa se surpreender se ela testemunhar a sua admiração pelo seu caráter dependurando-se no seu pescoço ali mesmo. Lola Montes. Seus admiradores podem ser amigos, ou até pretendentes. Chame isso de efeito harém. Paulina Bonaparte, irmã de Napoleão, valorizava-se aos olhos masculinos por estar sempre cercada por homens em atitude de adoração nos bailes e festas. Se saía para passear a pé, jamais ia com um homem apenas, eram sempre 2 ou 3. Talvez esses homens fossem apenas amigos, ou mesmo só figurantes e gente, que estava sempre por ali, a visão deles era o bastante, para sugerir que ela era apreciada e desejada, uma mulher pela qual valia a pena brigar. Andy Warhol também se cercava das pessoas mais glamourosas e interessantes que pudesse encontrar. Fazer parte do seu círculo íntimo significava que você também era desejável. Colocando-se no meio, porém mantendo-se distante de tudo, ele fazia todos competirem por sua atenção.
Ele despertava o desejo nas pessoas de possuí-lo retraindo-se. Práticas como essa não estimulam apenas desejos competitivos, elas têm como objetivo atingir o ponto fraco essencial das pessoas: a vaidade e a autoestima. Conseguimos suportar que uma outra pessoa tenha mais talento, ou mais dinheiro, mas sentir que um rival é mais desejável do que nós, isso é insuportável. No início do século XVIII, o Duque de Richelieu, um grande libertino, conseguiu seduzir uma jovem mulher que era muito religiosa, mas cujo marido, um bobalhão, estava sempre viajando. Ele então começou seduzindo a vizinha do andar de cima, uma jovem viúva. Quando as duas mulheres descobriram que ele passava de uma para outra numa mesma noite, elas o enfrentaram. Um homem mais simples teria fugido, mas não o Duque. Ele conhecia a dinâmica da vaidade e do desejo. Nenhuma das mulheres queria se sentir preterida por causa da outra. E assim ele deu um jeito de arrumar um pequeno ménage à trois, sabendo que elas agora disputariam para ver quem seria a favorita. Quando a vaidade das pessoas está em jogo, você consegue delas o que quiser. Segundo Stendhal, se estiver interessado numa mulher, dê atenção à irmã dela. Isso despertará um desejo triangular. É irritante que nosso novo conhecido goste do menino. Mas as melhores coisas na vida não são gratuitas para todos. O sol brilha para todos. A lua, acompanhada por inúmeras estrelas, leva até os animais para o pasto. O que se pode imaginar mais gracioso do que a água? Mas ela flui para o mundo inteiro. É o amor apenas então, algo furtivo e não uma coisa da qual se envaidecer? Exatamente, é isso. Não quero nenhuma das boas coisas da vida, se as pessoas não as invejarem. Petrônio, Satiricon. A sua reputação, o seu ilustre passado, como sedutor é um meio eficaz de criar uma aura de desejabilidade. As mulheres se jogavam aos pés de Errol Flynn, não por causa do seu rosto bonito, e certamente não por suas habilidades como ator, mas por causa da sua fama. Elas sabiam que outras mulheres o achavam irresistível. Firmada sua reputação, ele não precisou mais correr atrás das mulheres, elas vinham até ele. O homem que acha que a sua fama de libertino despertará nas mulheres o medo ou a desconfiança, e que ela não deve ser divulgada, está muito enganado. Pelo contrário, com isso ele se torna mais atraente. A virtuosa duquesa de Montpensier, a grande mademoiselle da França do século XVII, começou curtindo uma amizade com o libertino Lauzun, mas um pensamento a deixou perturbada. Se um homem com o passado de Lauzun não havia como uma possível amante, havia alguma coisa errada com ela. Essa ansiedade acabou jogando-a nos braços dele. Participar do clube de conquistas de um grande sedutor pode ser uma questão de vaidade e orgulho. Ficamos felizes por estar em tal companhia, de ter nosso nome divulgado como amante desse homem ou dessa mulher. A sua própria reputação talvez não seja tão fascinante, mas você deve encontrar um jeito de sugerir à sua vítima que outras pessoas, muitas pessoas, o acharam desejável. É confortante. Não há nada, como um restaurante cheio de mesas vazias, para convencer você a não entrar. Uma variação da estratégia do triângulo é o uso de contrastes. A cuidadosa exploração de pessoas que são monótonas ou pouco atraentes pode, por comparação, aumentar a sua desejabilidade. Numa ocasião social, por exemplo, faça com que o seu alvo seja obrigado a conversar com a pessoa mais entediante disponível. Apareça para salvá-lo, e ele vai adorar ver você. Para usar os contrastes, desenvolva e exiba aqueles atributos atraentes, humor, vivacidade e outros, que são escassos no seu próprio grupo social, ou escolha um grupo em que as suas qualidades naturais sejam raras e brilhem. O uso de contrastes tem amplas ramificações políticas, pois uma figura política deve também seduzir e parecer desejável. Aprenda a ressaltar as qualidades que faltam aos seus rivais. Na corrida presidencial americana de 1980, a indecisão de Jimmy Carter fez a simplicidade de propósitos de Ronald Reagan parecer desejável. Contrastes são eminentemente sedutores, porque não dependem das palavras que você usa, ou da propaganda que faz de si mesmo. O público os lê de uma forma inconsciente e enxerga o que quer ver. Finalmente, parecer que é desejado pelos outros aumenta o seu valor, mas o modo como você se porta também influencia. Não deixe que seus alvos o vejam com muita frequência, mantenha distância, pareça inatingível, fora do alcance deles.
Um objeto raro e difícil de obter em geral é mais valioso. Símbolo: o troféu. O que faz você querer conquistar o troféu, e considerá-lo como algo que vale a pena possuir, é a visão dos outros competidores. Alguns, movidos por um espírito de bondade, podem querer recompensar a todos pela tentativa, mas o troféu assim perde o valor. Ele deve representar não apenas a sua vitória, mas a derrota de todos os outros. Crie uma necessidade. Desperte ansiedade e descontentamento. Alguém plenamente satisfeito não pode ser seduzido. É preciso instilar na mente de seus alvos a tensão e a desarmonia. Desperte neles o descontentamento, a sensação de estarem infelizes com a vida e consigo mesmos. Em suas vidas falta aventura, eles se extraviaram dos ideais de sua juventude, ficaram enfadonhos. Os sentimentos de inadequação que você vai criar lhe darão espaço para se insinuar, para fazê-los ver em você a resposta para os problemas deles. A dor e a ansiedade são os precursores adequados para o prazer. Aprenda a criar a necessidade que você será capaz de satisfazer. Chaves para a sedução. Somos todos como as partes de moedas, que crianças quebram ao meio como lembrança, fazendo de uma duas, como linguados, e cada um de nós está sempre buscando a sua metade correspondente. E assim toda essa agitação, é uma relíquia daquele estado original nosso quando éramos inteiros, e agora, quando estamos desejando e perseguindo essa totalidade primordial, dizemos que estamos apaixonados. Discurso de Aristófanes em O Banquete, de Platão, citado em James Mandrel. No convívio social, todos usam máscara, fingimos ser mais seguros de nós mesmos do que realmente somos. Não queremos que as outras pessoas tenham, nem a mais vaga ideia do eu indeciso, que habita dentro de nós. Na verdade, nossos egos e personalidades, são muito mais frágeis do que aparentam ser, eles encobrem sentimentos de confusão e vazio. Como um sedutor, você não deve confundir aparência com realidade. As pessoas são sempre suscetíveis de serem seduzidas porque, de fato, falta a todas uma sensação de completude, todas sentem lá no íntimo que algo está faltando. Traga à tona essas dúvidas e ansiedades, e as pessoas podem ser conduzidas e atraídas para seguir você. Ninguém o verá como alguém para seguir, ou se apaixonar, se não refletir primeiro, de alguma forma, sobre si mesmo, e aquilo que está perdendo. Antes de prosseguir com a sedução, você deve colocar diante deles um espelho no qual possam vislumbrar esse vazio interior. Conscientes de que falta alguma coisa, eles agora podem focalizar você como a pessoa que vai preencher essa lacuna. Lembre-se, na maioria, somos pessoas preguiçosas. Aliviar sozinhos os nossos próprios sentimentos de tédio e inadequação exige um esforço enorme. Deixar para os outros esse trabalho é, ao mesmo tempo, mais fácil e mais excitante. O desejo de ter alguém preenchendo o nosso vazio é a fraqueza de que se aproveitam os sedutores. Deixe as pessoas ansiosas quanto ao futuro, deixe-as deprimidas, questione-as sobre suas identidades, faça com que sintam o tédio que devora suas vidas. O terreno está preparado. As sementes da sedução podem ser semeadas. Ninguém se apaixona se estiver, nem que seja parcialmente, satisfeito com o que tem, ou com aquilo que a experiência de se apaixonar tem origem numa extrema depressão, uma incapacidade de encontrar algo que tenha valor no dia a dia. O sintoma da predisposição para se apaixonar não é o desejo consciente disso, o intenso desejo de enriquecer nossas vidas, é a profunda sensação de não valer nada e não ter nada de valioso, e de vergonha por não ter. Por essa razão, o apaixonar-se ocorre com mais frequência